do Vale. Hoje o nosso companheiro do Grupo Bandeirantes de Comunicação, Vitor Guedes, soltou a bomba que nos bastidores estão planejando uma grande troca. Pablo, o artilheiro dos gols perdidos, por Luan, que já foi eleito por Craque Neto o maior pé de rato do futebol nacional. Primeiramente, boa tarde pra você e discorra sobre o tema. Boa tarde, Gustavo Soler, pro amigo ligado aqui nos Donos da Bola, pro Bruno Migliozzi também. Detalhe, no exato momento que eu estou aqui de frente com a televisão, no estúdio da Rádio Bandeirantes, e o Cavani está pronto para entrar no United. E aí, o corintiano, né, que vinha sonhando com o camisa 21 uruguaio Cavani já experiente, ouve uma notícia dessas, né? O cara que sonha com o Cavani e acorda com o Pablo é algo complicado, né? Se bem que se desfazer do Luan também pode ser uma boa, né? O Pablo quase que pode vir como um troquinho aí e, dependendo, uma boa opção no banco de reservas. Eu acho uma tragédia uma essa boa opção possibilidade no banco de reservas, sendo que o titular é o jogo. Isso, exatamente. Boa. Corintiano Beleza. que sonhou com o Cavani vai ter que se contentar com o Jô e talvez o Pablo na reserva, ou vice-versa. Mas, olha, inclusive estarei daqui a pouco lá no Band Esportes com o Vitor Guedes, que trouxe essa informação. E é algo que, olha, acho que deve dar aquele calafrio no torcedor do São Paulo e também calafrio no torcedor do Corinthians, né? Porque o Timão precisa de um camisa 9 que chegue justamente para assumir a posição, marcando gols numa equipe recheada agora de bons jogadores, enquanto o São Paulo precisa de atletas que pulsem, né? Atletas que vibrem dentro de campo. Eu acho que nem o Pablo preenche esse quesito de um artilheiro, de um camisa 9 pro Corinthians e já chega muito sobre o olhar de desconfiança, caso isso aconteça. E o Luan, mesma coisa. O Luan chegou no Corinthians, lembrando, com aquela história, né, de que ele é corintiano de fato, camisa dele, ele usando camisa do Corinthians, né, ainda quando era molequinho, né, era um guri lá em Porto Alegre, né, e tudo mais, até mesmo aqui em São Paulo. E eu acho que... Na época que ele estava em Tanabi. Em Tanabi. Já foste a Tanabi? Não fui a Tanabi. Mas, então, lugar assim... que eu mais vi catarradas dentro de um estádio. Foi em Tanabi. Em Tanabi, que jogo? Jogo segunda divisão, sub-20, Portuguesa Santista e Tanabi. Que a segunda divisão, ela permite atletas só do sub-20, né? Não. A segunda divisão do sub-20. A segunda divisão do estado de São Paulo é o que seria a quarta divisão, Isso. que aí é sub-23. Ah, tá. Eles estavam disputando a categoria sub-20 da segunda divisão, que aí seria realmente a segunda divisão, com os times da A2, A3 entendi. E a segunda divisão. Portuguesa Santista foi campeã e Edu Marangon. O que esse Edu homem Marangon. foi escarrado em Tanabi não está escrito no gibi. Grande Edu Marangon. Dava pra encher uma garrafa d'água. Porque o homem, eles estavam muito prestigiados pelo povo de Tanabi, até porque o time dele venceu o time local, então a manifestação de revolta e o Edu dos Marangon torcedores. É um grande contador de histórias, é um cara muito engraçado. Já tive a oportunidade de entrevistá-lo algumas vezes. Mas só pra passar a régua no primeiro momento sobre esse assunto, e o Luan, sob olhares de desconfiança, não sei o que vai fazer no São Paulo. Não é o perfil de jogador que o São Paulo busca. Qual é a perspectiva, qual é a chance de depois de 3 temporadas ruins no São Paulo, o Pablo se dá bem no Corinthians e depois de 3 temporadas ruins o Luan se dá bem no São Paulo? Eu vejo como quase impossível. Que teve aquela história do Jadson com o Pato e tudo mais. Acho que são estilos bem diferentes mesmo. O Pato quase foi craque e o Jadson jogou demais. E o Jadson jogou demais, exatamente. E não é o caso, acho que, do Pablo, longe de ser. E o Luan, que já foi um dia o rei da América, eleito, e depois foi eleito o maior pé de rato pelo Craque Neto, também, olha, eu acho que seria melhor... a eleição do Neto conta mais. A realidade Infelizmente, a realidade do Luan é... Do Craque Neto, né? E eu acho que tem tudo pra dar errado. Não vejo mesmo assim. Eu sou um cara, às vezes, otimista, esperançoso. Nesse caso, olha, é trágico. Seria uma troca trágica, na minha opinião. Concordo com você, até porque o Luan, que se declarou corintiano roxo, apaixonado pelo clube... Quando era moleque, teve a oportunidade de jogar, não conseguiu representar nada com a camisa do Corinthians, né? Foi um jogador extremamente apático, um jogador que
Ninguém esperava que o Luan desse um carrinho, que o Luan voltasse pra marcar, mas todo mundo esperava que o Luan desse um passe de qualidade, marcasse golaços com frequência, assim como ele fez na Florida Cup, onde eu me empolguei nas redes sociais e disse que o Corinthians achou um dos melhores jogadores que terá nas próximas décadas. E passou um pouco longe, né? Mas bem longe. Não vejo o Luan dando nenhuma resposta positiva dentro desse elenco de São Paulo, que já é um elenco, nesse ponto que você tocou, né? Um elenco que é muito questionado por ser o elenco que toma gol, tudo bem. Toma o segundo gol, daqui a pouco acaba. Toma o terceiro, já liga o ônibus. Aí toma o quarto, toma o quinto, assim como foi contra o Internacional, assim como tomou um passeio contra o time do Flamengo. E o Pablo no Corinthians chega pra ser menos que o Mosquito. Não, e ganhando muito mais. Torcedor jamais aceitaria o que o Pablo fez no São Paulo, por exemplo, no Corinthians. Eu acredito que teria as duas torcidas iriam protestar na frente dos CTs. Ah, também acho. Se uma negociação dessa avança, diretoria Jim Carrey, cartaz... Você se livra de um pra pegar outro, tão pior quanto. Quem levaria melhor numa história como essa? Quem teria mais vantagem? O empresário. Não existe. Ia pegar um percentual bacana. Não existe. O Pablo tem mais vontade? Talvez tenha. Mas pra assumir uma responsabilidade Pablo, que por sinal, de acordo com as suas fontes, está passando férias com o Alexandre Pato. Né? Será que já está pegando dicas de como se joga no Corinthians, o que é a torcida corintiana? Já que o Pato disse que estava muito feliz quando chegou ao Corinthians. Pode ser o contrário, né? Mais de 40 vezes ele disse na coletiva. O Pato deu certo no São Paulo... E o Pablo pode dar certo no Corinthians. Não vai acontecer. Não, né? O Pablo deu certo. Não, o Pato que é o certo de São Paulo. Tem torcedor de São Paulo que é viúva do Pato até hoje. Outro dia estavam falando da possibilidade dele voltar. Os caras pagam pau pro Prato? Ele postou. Não, mas o Prato Os caras pagavam pau pro Benítez? Não, mas o Prato é melhor que o Pato. O Prato é melhor que o Pato. Fez menos gol que o Gilberto. Não, mas um jogador muito mais útil que o Pato. Eu não gosto do Pato. Acho que é um dos jogadores que Você não gosta porque ele te decepcionou? Não, eu nunca gostei desse estilo dele meio mundo da lua, assim, aquelas entrevistas desconexas, assim. Eu nunca botei... Você nunca gostou por ele estar feliz? Eu nunca achei ele um perfil de jogador de futebol. Tanto que quando ele chegou no Milan e começou a ir muito bem, eu fiquei surpreso, assim. Não virou jogador, não apostava no Pato. Acho que ele não tem perfil de atleta, não tem. O cara que não vibra, o cara mais preocupado com o noticiário fora de campo, com as namoradas, a Stephanie Brito, a filha do Silvio Santos, a Berlusconi, né? Olha só, é mais fácil lembrar as ex do Pato do que os gols do Pato. Você é um cara que é muito injusto quando fala sobre essa situação, porque você, quando namorou, jamais levou uma namorada sua num camarote em São Januário para assistir um jogo do Vasco. O Pato fez isso com a filha do Berlusconi. Verdade. E aí? O que você tem pra se defender? Você não tem argumentos, cara. O Pato é um homem apaixonado, deixa ele em paz. É igual o gringo quando vem pra cá que gosta aí de ir no funk no morro. É isso, é o charme do Rio de Janeiro. São Januário faz parte. Faria o mesmo se eu namorasse uma gringa. Ah, é? Por isso que eu tô solteiro. Você quer perguntar o que tá faltando pra que isso aconteça? Então tá faltando o outro lado. Hablar? Hablar. Tá faltando hablar bastante. Plata também? Plata, bastante plata também. Isso falta muito.